Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas, com que a fortuna enfurecida nos alveja? Ou insurgir-nos contra o mar de provações e em luta por lhes fim? Morrer. Dormir. Não mais. Dizer que rematamos com o sono, a angústia e as mil pelejas naturais herança do homem? Morrer para dormir. É uma consumação que bem merece e desejamos com fervor. Dormir. Talvez sonhar. Eis onde surge o obstáculo. Pois quando livres da existência, no repouso da morte, o sonho que tenhamos devem fazer-nos hesitar. Eis a suspeita que impõe tão longa vida aos nossos infortúnios. Quem sofreria os rélios e a irrisão do mundo, o agravo do opressor, a afronta do orgulhoso, toda a lancinação do mal prezado amor, a insolência oficial, as dilações das leis, os duetos que nos nulos têm de suportar o mérito paciente? Quem o sofreria quando alcançasse a mais perfeita quitação com a ponta de um punhal? Quem levaria fardos, gemendo e suando sob a vida fatigante? Se o receio de alguma coisa após a morte, essa região desconhecida, cujas raias jamais viajante alguma atravessou de volta, não nos pusesse a voar para outros não sabidos? Pensamento assim nos acovarda. E assim é que se cobra a tez normal da decisão, com tom pálido e enfermo da melancolia. E desde que nos prendam a tais cogitações, empresas de alto escopo e que em bem alto planam, desviam-se de mudo e cessam até mesmo de se chamar ação. A vida é sonho, Calderón de la Barca. É certo, então, reprimamos esta fera condição, esta fúria, esta ambição, pois pode ser que sonhemos. E o faremos, pois estamos em um mundo tão singular que o viver é só sonhar. E a vida, ao fim, nos imponha que o homem que vive sonha o que é até despertar. Sonha o rei que é rei e segue com esse engano mandando, resolvendo, governando, e os aplausos que recebe, vazios no vento escreve, e em cinzas a sua sorte, a morte talha de um corte. E quem há quem queira reinar, sabendo que há de despertar no negro sonho da morte? Sonho rico sua riqueza, que trabalhos lhe oferece. Sonho pobre que padece sua miséria e pobreza. Sonho triunfo que preza. Sonho que luta e pretende. Sonho que agrava e ofende. No mundo, em conclusão, todos sonham o que são. E, no entanto, ninguém entende. Sonho que estou aqui, de correntes carregado, sonhei que em outro estado mais lisonjeiro me vi, que a vida, um frenesi, que a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção, o maior bem é tristonho, que toda a vida é sonho, e os sonhos são. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para mais uma aula de teatro do nosso programa tão amado, Programa Vivências Culturais, para vocês. Então, minha gente, o assunto de hoje é teatro no Renascimento. E aí, para quem não sabe o que é o Renascimento, vocês vão ver isso na escola, quem já for ensino médio com certeza já viu. Bom, o Renascimento foi um movimento cultural e artístico que durou do século XIV até o século XVI e que teve sua hegemonia dentro da Europa, beleza? É um movimento claramente europeu. Aliás, muito do que a gente falou aqui é de teatro europeu, porque é a nossa referência. Por que ele se destacou? Por que ele é tão importante para nós? Porque o Renascimento ele foi um movimento que se propunha a ser uma releitura das obras
clássicas. Durante a Idade Média, nós tivemos um período de um teatro um tanto mais pedagógico. Era um teatro que se prezava a ensinar valores cristãos. Então eram peças, eram os autos, eram as faces que se propunham a dar uma lição moral. No Renascimento, nós temos então o retorno desses conflitos humanos, dessa situação humana para o cenário das artes. Nas artes pictóricas, por exemplo, que são as artes como a pintura, a escultura e não sei se a arquitetura entra, nós tivemos uma revalorização do retrato humano, do desenho da forma humana, e não somente o desenho dessa forma humana, mas também a perfeição dentro dessa forma humana. Por exemplo, se vocês têm acompanhado o canal do professor Bira, que é o nosso professor de desenho ali do Centro Cultural, ali do Casarão das Artes, vocês viram que ele fez uma aula sobre perspectiva. Essa técnica da perspectiva nasceu no Renascimento, porque o Renascimento se propunha a tentar atingir a realidade diante daquilo que o olho vê. E para colocar aquilo que o olho vê de maneira perfeita no papel, fazer essa representação, nós tínhamos que aplicar modelos matemáticos, modelos de percepção advindas da matemática clássica. Então o Renascimento ele se baseia principalmente no método da imitação daquilo que o olho vê. Então é a época que os desenhos eles passam a parecer muito mais fotografias. Sabe aquelas pinturas antigas que a gente olha, poxa, tá tão perfeito que parece uma foto? Exato, começou nessa época. E uma pintura muito conhecida do Renascimento é a Mona Lisa, a Academia do Rafael, o Nascimento de Vênus, do Botticelli, a Criação de Adão, do Michelangelo, a Capela Sistina. Então, todas essas obras são obras do Renascimento. E se você para analisar, por exemplo, vamos pegar a Academia do Rafael. A escola do Rafael, alguma coisa, não sei se é escola, se é academia, mas esse quadro que a gente vai colocar aqui agora, vocês percebem que esse quadro está recheado de pintura de filósofos da Antiguidade Clássica e o centro está entre Platão e Aristóteles ali e tal. Vocês percebem que os espaços eles estão bem definidos, a literatura clássica está representada, os tipos humanos eles têm proporções de tipos humanos, exatamente porque o Renascimento tinha essa preocupação de colocar o homem como centro da sua arte. E é claro que isso também reverberou no teatro, minha gente, porque agora os conflitos eles passam a ter características mais mundanas no sentido de colocar a vida como ela é. É um período muito realista. E o estilo que floresceu dentro desse Renascimento foi o estilo burlesco, o estilo satírico, o estilo realista. Um detalhe muito importante é que o Renascimento não foi um movimento homogêneo. Ele foi um movimento que aconteceu em vários locais da Europa e em tempos diferentes. Por exemplo, o auge do teatro do Renascimento italiano foi no século XV, mais ou menos 1400 até o começo do 16, 1500. Já no teatro, já no Renascimento inglês, foi durante o século XVI. Se você pega, por exemplo, o teatro espanhol, o renascimento deles, o século de ouro, foi o começo do século XVI e ali o começo do século XVII. E é basicamente isso. O Renascimento, então, ele traz essa figura do realismo e da aglutinação e da releitura dos clássicos. Isso é o mais importante, beleza? Teatro elisabetano. Esse é o segundo maior marco da história do teatro. A gente tem o primeiro marco, que foi o teatro grego, onde marcou o teatro que a gente conhece hoje em dia. E o segundo maior marco do teatro é o teatro elisabetano. Por que tem esse nome? Porque esse teatro ele foi desenvolvido na Inglaterra durante o reinado da Rainha Elizabeth I. Os dramaturgos da época eles foram incentivados pela coroa a abandonarem as histórias clássicas e a se voltarem para as histórias da Inglaterra, que são histórias que se concentram em repletos golpes de estados que aquela sociedade vivia, mostrando nas suas peças um desequilíbrio em cada um desses golpes que
causou naquela nação. A Inglaterra ela se mantém em foco na Dinamarca de Hamlet. A gente tem algumas histórias que representam essa sociedade da época da Inglaterra. E a gente percebe que se o trágico grego se perde pelo excesso de virtudes, o herói trágico elisabetano se perde pelo excesso de paixões. Os personagens são extremamente preenchidos por paixões e desejos humanos, instintivos, vorazes. Isso caracteriza o teatro inglês. O teatro elisabetano, ele dá um salto em relação aos demais países da Europa. É o país que mais se destaca. Ele tem um esplendor aí do alcance da população em relação ao teatro. O teatro inglês, ele tinha o objetivo de falar com o povo, com a sociedade no geral. Não era para uma sociedade específica, era para a grande população. Ele teve uma grande movimentação durante os anos de 1576 até o ano de 1642. Muitas peças, muitas encenações. Muitas dessas peças, elas não chegaram até nós, infelizmente, porque eles tinham o objetivo de produzir. Então, muitas vezes, ele não era escrito. Então, eles construíram teatros diferentes do teatro da Grécia, onde eles faziam uma espécie de palco giratório, ocupavam um espaço menor, e o cenário era um pouco mais simples, para poder investir na interpretação, no texto, para investir no figurino. Então o figurino ele era muito rico. Os teatros que tinham mais dinheiro, eles tinham pinturas de fundo que representavam o local onde os personagens estavam inseridos. A plateia era dividida por classes sociais. Então a gente tinha as pessoas que representavam o reinado, que ficavam nos camarotes. O grande povo, eles ficavam na plateia geral. Então era extremamente dividida a plateia, mas todos tinham acesso ao teatro. O teatro elisabetano ele foi marcado por uma grande paixão das ações nas cenas. Cada ação tinha muita paixão e eles utilizavam muita pantomima, que era uma forma visível de mostrar os acontecimentos no texto. Embora a tragédia inglesa ela tenha evoluído bastante até os expoentes, né, do teatro elisabetano, ficou muito caracterizado a paixão que eles tinham nas cenas. A violência também era muito marcado, a riqueza, o vigor, a extravagância, tudo condensado numa verdade inigualável e num clima emocional vivido intensamente em cada cena. Então isso caracteriza o teatro daquela época. O amor pela ação. Cada ação era muito importante no teatro inglês. Nada era por acaso, tudo tinha um porquê. Christopher Marlowe é o símbolo do teatro elisabetano. Ninguém antes dele conseguiu exprimir tanto romantismo. Seu público pôde presenciar uma qualidade inédita e em vida foi considerado o melhor dramaturgo elisabetano. Ele escreveu 4 peças. A principal é a trágica história do Dr. Fausto. Aos 29 anos, foi tragicamente assassinado numa briga de taberna. Shakespeare nasceu 2 meses depois de Marlowe. Shakespeare recebeu educação, um pouco de latim e um pouco de grego. Aos 18 anos, casou-se e abandonou os estudos para sustentar a família. Com sua chegada a Londres, na capital inglesa, ele teve alguns empregos até chegar a ser ator e, por fim, dramaturgo. A tragédia shakespeariana é a tragédia da vontade individual, risos e lágrimas, ambições e a jovial busca do prazer. Shakespeare deixou escrita 13 tragédias, 14 comédias e 10 dramas históricos. Os dramaturgos que vieram depois sofreram sob sua sombra. Ben Jonson era mais erudito do que Shakespeare.
era inferior como autor trágico. Suas peças são menos humanas e sem atingir a nobreza. John Ford era a busca do sensacionalismo. O teatro não resistiu à perda do seu maior dramaturgo e em 1642, sob as garras dos puritanos, os teatros londrinos foram fechados. Tem uma expressão lá em Recife que diz o seguinte, essa expressão é, tu só tem ocado. O que é uma pessoa que só tem ocado? É uma pessoa que tem conversa fiada, que quer aparecer, que fala coisa que não tem nada a ver. Digamos, o cara chega pra tu na escola e fala, meu irmão, eu fui na festa ali, doido, fiquei com 5 boyzinhas, meu irmão. Aí o cara olha pra cara dele, meu irmão, tu só tem ocado, bicho. Eu tava lá na festa, tu não ficou com ninguém, tu ficou lá tomando Guaraná lá, comendo que nem uma desgraça dos infernos lá, meu irmão. Só tem ocado, bicho. Por que eu contei essa expressão pra vocês? Porque se a gente para pra analisar a história espanhola do século de ouro, siglo de ouro, é uma história de um grande ocado. O século de ouro espanhol foi um período em que a Espanha ela estava com toda a pompa. Ela parecia como uma grande potência dos mares, do mundo e tal. Ela se dizia que era o império que conseguia, era o império onde o sol não se punha. E ela tinha razões para isso. Em 1492, a coroa espanhola tinha tomado posse das terras americanas. No começo do século XVI, ela também tinha se unificado, e não somente isso, ela achou minas de prata lá em Potosí, no Peru. E a vinda dessa prata para a Espanha fez com que ela enriquecesse muito. A Espanha, ela seguia um modelo de ostentação, ou seja, a galera pegava esse dinheiro e construía palácios, e comprava roupa, e fazia biblioteca, e muito desse dinheiro também ia para as guerras que ela estava empreendendo. Beleza. E aí o que acontece? A população mesmo, pobre, aquela galera que estava lá na geral, meu irmão, a galera tava do mesmo jeito, pô. Não mudou nada pra eles, não. Os camponeses continuaram lá na situação pobre deles. A Igreja Católica mandava e desmandava. E a Inquisição servia até como polícia ali na Espanha. E a galera que era metida intelectual, não era intelectual coisa nenhuma. E aí veio, como se chama, a tragédia da Armada Invencível. Que foi o seguinte, o Filipe II lá, ele botou na cabeça dele que ele podia peitar a Inglaterra, né? No que ele podia peitar a Inglaterra, ele montou aquela frota naval daquele tamanho, meu amigo. E foi-se embora. Digo, nós vai conquistar aquela ilha agora. O que aconteceu? Lascou-se. A Armada Invencível foi vencida, triturada, esmagada, que foi uma coisa. E de repente, aquele dinheiro todo que estava chegando na Espanha começou a faltar. Porque ouro, meu filho, ouro não é que nem caldo de cana, né? E aí a Espanha foi entrando num período de decadência econômica e a galera, o que a galera fez? A galera começou a zoar, velho. A galera começou a zoar, começou a tirar onda desse período e começou a colocar isso no teatro. Mostrava a hipocrisia desses nobres, mostrava a hipocrisia das organizações religiosas, mostrava a hipocrisia dos soldados. Muito do que se colocou era chamada a comédia picaresca ou a comédia burlesca. Era uma comédia, mas era uma comédia moralizante. Era uma comédia em que os finais apontavam para uma lição de moral, para algo que você tinha que fazer. Então, essas relações, essas ilações, esses conflitos entre as classes sociais, essa é a temática do teatro do século de ouro, mas também ela tem uma temática um tanto quanto existencial, sabe? Se você pegar a vida, o poema que eu recitei, A Vida é Sonho, do Pedro Calderón de la Barca, é um poema é um teatro espanhol do século de ouro. E nesse texto ele faz considerações metafísicas a respeito da vida. E ele questiona esse porquê da existência e por que nós estamos dessa maneira. O teatro do século de ouro ele tem um realismo que chega a ser, às vezes, muito cruel. E ele é muito cruel porque ele... E aí eu vou usar uma frase do Ítalo Calvino, que a gente não lê os clássicos para saber a história, a gente lê para se ler. Quando a gente se depara em relação aos nossos sonhos, à nossa realidade, e tenta ir para além dessa realidade, a gente se ferra. Ele é um teatro muito ácido. E detalhe, muito dessas comédias, dessas histórias, elas se baseavam na vida dos autores. Porque os autores eram aqueles caras também, que eles falavam que a sociedade era hipócrita, eles também eram hipócritas. Era o cara que fez a vida e pintou o barraco e fez tudo, e no final terminou na vida no mosteiro, cantando hinos e ficando de boas e tal. É a vida.
Se prendendo a características técnicas do teatro do século de ouro, eram peças escritas encenadas em quintais, e isso era muito legal, porque era um teatro popular, eram feitos em teatros lá, como eu posso dizer, uma espécie de pátio de cortiço, onde as pessoas colocavam os palcos e lá eram encenados. A estrutura era em 3 atos, que eram chamadas de jornadas. O estilo de narração era uma narração muitas vezes rimada, às vezes não, e o objetivo era sempre moralizante. Mas o mais importante do teatro do século de ouro é a dimensão humana. Mas, para você resumir o que foi realmente o século de ouro, eu acredito que a obra máxima é Dom Quixote de la Mancha, que é esse homem lutando contra a realidade e se deparando com a realidade cruel, áspera, seca. E como é que ele lida com isso? Através do humor. Quem disse que uma comédia não pode ser bem pensada? Desde muito pequeno, eu sempre assisti a novelas, filmes, séries, e eu sempre achei muito incrível o trabalho dos atores, das atrizes. Hoje eu vejo que eu melhorei em várias coisas por conta do teatro, sabe? E isso é muito bom, tipo, de verdade. Eu gosto do teatro porque ele é muito legal, eu faço amigos. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo fazer as coisas. É um meio de você descobrir novos mundos e novas formas de viver. Cara, eu não tenho nem palavras. O teatro pra mim é tudo. Eu uso pra tudo. Tá comigo em todos os lugares. A partir do momento que você começa a fazer teatro, é uma coisa mágica, é instantâneo. Conforme a gente vai convivendo ali, aquele momento, contando as histórias, a gente consegue enxergar um outro lado da história, a gente consegue viver em outro mundo. Tô apaixonado agora por essa arte, né, do teatro. Agora eu tô decidido, vou ser ator. Luz, câmera, ação! Então, a partir de 2017, eu percebi que sim, era paixão. E que eu não iria aguentar ficar sem o teatro na minha vida. Teatro é uma coisa que é divertido, muito divertido. Aqueles que são tímidos, não vai mais ficar tímido. Antes, quando eu entrei no teatro, eu só passava vergonha. Eu ficava no cantinho, só vendo as pessoas. Até que eu me soltei e fiquei doida.